Compartilhar aqui. Pronto, já compartilhei lá no grupo, estamos ao vivo pelo YouTube, para começarmos mais um estudo bíblico, nosso estudo bíblico das terças-feiras. Já estamos na reta final do livro do Êxodo. Vou pedir à diaconisa Nelma que esteja orando ao Senhor nesse momento, para nós começarmos o nosso estudo. Senhor, na tua presença trocamos, ó Deus, queremos te dar graça por mais esse dia, te pedir por tua direção e sabedoria, Deus, para esse estudo que teremos a tua palavra, fala os nossos corações mais uma vez, usa o teu servo para ministrar a tua palavra. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade. Pai, muito obrigada pelas coisas que nos sobre a face da terra. Meu Deus, muito obrigada pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias, pela tua bondade sobre cada um de nós. Continue conosco, Pai, aceita nosso curso de gratidão a ti neste momento. Nós choramos assim no nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Leônidas, com a palavra. Muito bem, irmão. Vamos lá, Êxodo 33. Nós estamos entrando hoje em mais uma parte desse texto, de Êxodo 33, e hoje a gente vai ler a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 11. Apenas 5 versículos, de 7 a 11, 7, 8, 9, 10 e 11. Aí eu convido os irmãos para nós abrirmos a Bíblia e lermos. Diz assim, Êxodo 33, de 7 a 11. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Muito bem. Primeira coisa que nos aparece quando a gente lê o texto, esse texto aqui, um texto histórico também, é o relato do que aconteceu. Realmente, aconteceu isso e tal. Mas o texto é altamente, irmão, significativo. Para nós que gostamos do estudo bíblico, que gostamos de Bíblia, ele é altamente significativo. Cada detalhe aqui é importante. E eu quero começar dizendo exatamente, nesse versículo 7, essa parte que está logo no início. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial.
Deus não ficaria mais no meio do povo. Nós vimos isso semana passada. Mas também não retiraria completamente a sua presença de Israel. Veja aí mesmo o texto, o versículo de número 5. Ouvindo o povo essas mais notícias, pôs-se a prantear-se ao 4. 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de vós, te consumirei. Nós falamos isso. Então, não vou subir mais no meio de vós. Versículo 3, ainda mais claro. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti. Então, o que significa essa tenda fora do arraial? Deus está presente, mas não está no meio do povo. Observem esse pequeno detalhe que é importante. Versículo de número 7, onde está escrito: Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Me chamava a tenda da congregação, bem longe do arraial, porque o povo está no arraial, Deus que sempre andou no meio do povo, agora não quer mais andar no meio do povo por causa do pecado do bezerro. Isso, né? Deus não ficaria no meio, não retiraria completamente a sua presença, e isso é simbolizado exatamente pela tenda da congregação, fora do acampamento e longe dele. Agora, um detalhe muito interessante. Israel estava jogando fora uma coisa que só Israel tinha. No mundo antigo, os templos dos povos eram construídos a alguma distância das cidades. No mundo antigo, os povos moravam nas cidades e os templos desses povos, eram feitos longe da cidade. Em Israel era diferente. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Então os povos moravam, todos os povos pagãos, os gentios, eles moravam na cidade, mas os seus templos, porque tinham, adoravam, todos aqueles povos tinham os seus deuses, ainda que deuses não eram, mas eles adoravam, esses templos eram feitos fora de onde o povo habitava. Com Israel era diferente. Olha aí, o irmão, se quiser, lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo de número 21, texto que possivelmente nós já lemos, eu vou ler de novo, Deuteronômio 7, 21, quando Deus está falando de bênção, Deus diz assim no versículo 21, não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. Então, essa sempre foi a ideia de Deus. Mais adiante, se Deus permitir, no fim do estudo de hoje, ou no início do próximo, eu quero falar mais nisso. Mas o fato é, Israel era peculiar. Tinha uma situação peculiar, uma situação só dele. O nosso Deus, a quem adoramos, habita em nosso meio, diferente dos outros povos. Agora, o Deus de Israel continua com Israel, mas a tenda está armada fora, bem longe do arraial, porque Deus não quer andar no meio do povo, até, como nós vimos semana passada, para proteger o povo. Se eu for de vós, vocês pecarem de novo, eu posso consumi-los. E aí os irmãos estão lembrados que eu falei de um rabino, Rashi, que viveu no século XII, creio que no século XII, quando ele diz bem, diz correto, a ira de Deus dura um momento. E é verdade, está lá em Isaías. Mas é importante também entender que um momento para Deus é o suficiente para ele fazer o que quer. Eu me lembro que eu citei como exemplo, em um momento Deus disse assim, haja luz. E olha, que beleza. Houve luz. Então, esse pequeno momento, para nós pequeno, é suficientemente grande para Deus exercer
o seu poder. E Israel, então, está sofrendo as consequências da feitura de um bezerro de ouro, da idolatria, que, como eu sempre repito, é prostituição. Israel se prostituiu diante de outros deuses. Isso é interessante. Vale a pena lembrar aqui também que Deus sempre está no controle. Deus sempre está no controle e guarda os seus. Quando José, no Egito, interpretou o templo, o sonho de Faraó, acontece a José um negócio que ele não tem como recusar. Se o irmão quiser conferir, vai ver que Deus atuou poderosamente guardando José. De que forma? É que quando ele interpreta o sonho de Faraó, o Faraó fica tão feliz, 7 anos de riqueza, 7 anos de pobreza, ajunta tudo que pode, tal, bota um homem sábio para coordenar, coisa e tal, tal. Faraó, o homem é ele. Apesar de ser um estrangeiro e escravo, nenhum ministro também não tinha o que reclamar, porque era um sistema absolutista, era o Faraó, aceita José como primeiro-ministro. Mas aí acontece uma coisa que está lá no capítulo 47, no versículo... capítulo 47, não. Capítulo 45, 46, que eu não tinha anotado esse texto, mas os irmãos vão descobrir comigo. É antes. Eu quero mostrar porque eu acho isso importante. É quando a gente não se deixa envolver. Está aqui. Capítulo 41. Capítulo 41. Quando José interpreta o sonho, os irmãos vão encontrar que o faraó fica feliz, como eu falei. E aí, neste capítulo 41, no versículo de número 45, olha o que acontece. Gênesis 41, 45. E a José chamou o faraó de Zafenate-Paneia. Que nome horrível. José é mais bonito. Mas aí vem o que eu quero. E lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José é obrigado a casar com a filha do feiticeiro. Olha que curioso, interessante. Mais uma vez, José não peca. Não se encontra em Gênesis, em lugar nenhum da Bíblia, nenhum pecado de José. Ele poderia, envolvido pela mulher, e aí a coisa mais complicada, porque é ele e a mulher com quem ele convive, de quem ele necessitaria em vários aspectos, mas ele se mantém fiel. Ele tem que casar com a mulher. O faraó falou, você vai casar com a Zenate. Se ele achava ela bonita, achava ela feia, o que ele achava, não importa. O faraó disse, você vai casar com ela. Ele casa com ela, mas não se prostitui em termos de adoração. Ele continua fiel ao seu Deus. O problema de Israel com o bezerro é esse, se prostituiu. Mas voltando lá, Êxodo 33, versículo 7, a gente vai também perceber o seguinte, todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação. Isso está no versículo 7. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação. Para buscar a presença de Deus, para orientação, para oração ou para louvor, o indivíduo, a pessoa, tinha que se separar do povo. E isso aí se confirma, sabe onde? Nós estamos em Êxodo. Isso aí se confirma em Hebreus capítulo 13. Abram lá. Versículo 7 de Êxodo 33
diz que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. É isso mesmo, bem longe. Muito bem. Aí quando você vai lá em Hebreus, capítulo de número 13, isso é muito interessante, a Bíblia é uma só, e ela se comunica de Gênesis a Apocalipse, ainda que eles viveram em épocas completamente diferentes. Mas olha aí, Hebreus 13, exatamente o versículo 13. O que diz? Hebreus 13, 13 diz assim: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, o seu sofrimento, a sua desonra. Mas o que está escrito? Saiamos, pois, a ele fora do arraial. O autor de Hebreus lembra deste escrito que, como estava na Torá, que é tudo que ele tinha, o povo, quando queria buscar a Deus, depois que pecou com o bezerro, tinha que sair fora do arraial e ir lá pessoalmente, individualmente, conversar com Deus. Uma vez fora do arraial, havia possibilidade de comunhão com Deus, uma comunhão íntima e especial. E ainda que o caso de Moisés era um caso completamente peculiar, Moisés, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais nele, o caso de Moisés era uma situação muito interessante. Veja que quem saía do meio do arraial e ia até onde estava a tenda, poderia exercer uma comunhão íntima e especial com Deus. Como, por exemplo, diz aí o versículo 11, que falava o Senhor a Moisés face a face. Então, Deus continuava disponível. Deus continuava disponível. Deus continuava amando o povo. Para usar uma linguagem humana, estava triste? Sim. Estava aborrecido? Sim. Jesus chorou? Chorou. Quando viu Jerusalém enfiada em tanta hipocrisia, os fariseus, todos eles, escribas e fariseus, saduceus, enfiados em tanta hipocrisia, Jesus chorou? Jesus chorou. Deus triste? Sim. Mas Deus rejeitou seu povo? Não. E aí, vale a pena a gente dar um salto. Nós vamos dar 2 saltos em relação a esse irmão. Lá em Isaías, capítulo de número 59, texto que os irmãos conhecem. Isaías 59. Abram lá. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Os vossos pecados fazem separação. Deus está no mesmo lugar. Nós criamos barreiras. E aí, quando diz essa parte aí, finalzinho, do versículo 1 de Isaías 59, vou lhe mostrar em Isaías mesmo, outro texto que os irmãos conhecem. Isaías 59. Para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Nem surdo, Deus não está surdo. Mas abra aí, Isaías capítulo 1. Abra lá. Leiam aí comigo o versículo de número 14,
15, pelo que quando estendeis as mãos, Isaías 1,15, escondo de vós os olhos, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de iniquidade, cheias de sangue, não ouço. Então, qual é a questão? Foi para Israel, foi no tempo de Isaías, com o povo de Israel mesmo, e é também hoje, conosco, igreja, os nossos pecados nos impedem de sermos atendidos na intimidade de comunhão que o salmista fala no Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o buscam, a quem ele dará a conhecer a sua aliança. Deus não desiste de nós. Até mesmo, e mais ainda, pastores, quando erramos, Deus vai atrás de nós. Deus foi atrás do profeta Jonas. Me joguem no mar. Eu admiro Jonas por uma coisa muito interessante. A sua convicção de fé e salvação eterna. Vai virar o barco, vai virar o barco. Vai. Jonas dormindo. Acordam Jonas, e agora? Lança sorte, cai em quem, Jonas? Faz o que com você? Joga no mar, me joga no mar. O mar serenou. Aí veio lá o submarino, pegou Jonas, foi dar um passeio nas profundezas do mar. E lá está o Senhor com Jonas, a ponto dele orar. Eu me lembrei do Senhor, quando sobre mim passavam as torrentes marinhas e tal. Veja, Deus sempre presente. Então, no meio do povo lá com Moisés, quando, depois de pecarem, alguém queria falar com Deus, tinha que sair do arraial, do meio de um povo pecador e dura cerviz, nuca dura, eu gosto de falar não em português, mas em brasileiro, cabeça dura, sai do meio desse povo, vai lá na tenda da congregação. Lá vão eles. Apesar de todo pecado, cada cidadão do povo de Israel ainda tinha acesso a Deus. Deus sempre está à nossa espera. É só um simbolismo, mas aqueles braços de Jesus na cruz, abertos e pregados, continuam agora sem nenhum cravo, mas continuam abertos à espera da humanidade e à espera da nossa santificação, nós que já somos do Senhor. Agora vem algo que eu quero lhes mostrar que eu acho bem interessante. São os versículos de 8 a 11. Os versículos de 8 a 11 mostram muito do homem, do líder, do crente Moisés. Havia algumas coisas que aconteciam só quando Moisés ia à tenda da congregação. Todo mundo poderia ir à tenda da congregação. Se um danita, um da tribo de Dan, se um efraimita, são nomes que não são tão comuns para nós, né? Um efraimita quisesse ir, ele ia lá e fazia a sua oração, o seu louvor, fazia a sua confissão de pecado, pedia o seu perdão. Todo mundo estava na sua tenda e ficava. Se fosse um rubenita, a mesma coisa. Qualquer um. Um Manassés, tudo bem. Olha o que acontecia quando era Moisés que ia. Quando era Moisés que ia, vai acompanhando comigo a partir do versículo número 8 de Êxodo 33. Quando ele saía para a tenda, o povo se erguia. Todo mundo na sua tenda. Moisés saía
Porque o acampamento era mostrado, creio que Números vai falar disso, não precisamos lá agora, o acampamento era mostrado no meio das 12 tribos. Elas ficavam em 4 grupos de 3 tribos. 3, 3, 3, 3. Nesse meio ficava o acampamento. Muito bem. Foi o definitivo e tal. Aqui é a tenda. Eles estão ainda caminhando. Muito bem. Caminhando, eles iam lá na tenda da congregação fazer o seu louvor, o seu pedido de perdão, a sua oração. Cada um podia ir, nada acontecia. Quando era Moisés, a primeira coisa que acontecia, uma vez, quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia. Outra coisa que acontecia, está aí também, cada um em pé à porta da sua tenda. E ficavam em pé e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda, e a tenda ficava longe, a ponto de dar para ver. Mas vai todo mundo em pé, olhando. Quem é que está indo? Moisés está indo à tenda. Olha o tamanho da autoridade espiritual desse líder. Não é a autoridade porque Moisés era bravo, não, pelo contrário, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Mas a autoridade de Deus nele fazia com que o povo parasse para pensar. Por outro lado, houve situações de Deus engrandecê-lo diante do povo. A Bíblia fala isso, te engrandecerei. E outra coisa, o povo está vendo o mar na frente. Tinham visto? E quando Moisés vai falar com Deus, e Deus diz, por que clamas a mim, Moisés? Em outras palavras, não está na hora de orar, Moisés. Toca o mar, pega o cajado, o mar abre. O povo está vendo, Deus fala com ele. Deus fala com ele. E aí, quando ele ia para a tenda, o povo se erguia, ficava em pé, o povo olhava pelas costas até entrar ele na tenda, e no 9, uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. Coluna de nuvem descia. E eles estão lá. Estão lá olhando. O que acontecia mais? O Moisés, dentro da tenda, a coluna vinha, se punha à porta e o Senhor falava com Moisés. Olha que interessante, irmão. O povo, todo mundo lá de fora, um homem só lá dentro, tem um na porta, Josué. Um do lado de fora, mais perto. E o povo sabia. Deus está falando com ele. Deus está falando com ele. Não é interessante, irmão? Quando você tem um homem com tal autoridade espiritual assim? Isso me lembrou uma cena. De talvez uns 20 anos atrás. 2 cenas em relação a esse irmão. Foi amigo do meu pai, foi meu amigo. Eu me lembro, eu ainda solteiro, começando a pastorear Vista Alegre, de vez em quando ele ia na minha casa, reverendo Eli Correia Dávila. De vez em quando ele ia lá em casa. Eu, pastor novo, ele havia sido amigo do meu pai, ele era mais novo do que meu pai, mas ele ia lá em casa. Aí houve um dia que houve um culto na igreja evangélica congregacional de Nova Cidade, lá em Itaboraí. Acho que era um culto da região. Fomos todo mundo para lá. Aí daqui a pouco chega o pastor Eli, já amparado, já não tinha lugar no púlpito, ele ficou sentado em algum banco, algumas cadeiras assim laterais, ele ficou lá. Mas quando o culto acabou, eu achei muito interessante. Geralmente, quando o culto acaba, o dirigente e o pregador vão para a porta para cumprimentar os irmãos que estão saindo.
naquele culto foi diferente. Quando o culto acabou e foi impetrada a bênção, aquela pastorada toda saiu do púlpito, foi na direção do pastor Eli. Foi todo mundo para onde ele estava. Onde estava o pastor Eli Correia d'Água? Ele teve uma vida de autoridade espiritual completamente dedicada ao Senhor. E aquela geração que estava lá, eu inclusive, sabia do trabalho do homem. Sabia do trabalho dele. Foi ele que disse para um seminarista, que hoje os irmãos conhecem como pastor, uma frase que esse pastor lembra até hoje, porque ele comenta comigo. Ele tinha dito para esse pastor: você vai pregar em, acho que era Perobas. E ele ia ficar na segunda igreja de Niterói, onde está hoje o pastor Cláudio, que ele pastoreava lá. E ele já tinha dito a esse seminarista: você vai para Perobas. Só que quando ele chegou na segunda igreja de Niterói, batia um pé d'água sério, e o seminarista que ele mandou ir pregar em Perobas, ou era um recente pastor, estava na segunda igreja. Ele olhou: ué, você não foi? Ele falou: pastor, olha a chuva, a quantidade de chuva, olha o pé d'água que está caindo. O reverendo Eli virou para ele, você já vou dizer o nome, virou para ele e falou assim: meu irmão, o pastor é superior ao tempo. Aí sentou no fusquinha dele, veio, ele me contou. Subiu a Alameda, a água caindo, ele falou: eu vou voltar. E foi, chegou no Tribobó, ele falou: vou voltar. E tome, chegou no Alcântara, tome ir. Quando ele chegou em Peroba, não tinha caído nem uma gota d'água e estavam esperando por esse pastor lá. Pastor Jurandir. A autoridade de Moisés, a autoridade do pastor Eli. Jurandir tem o maior respeito por ele até hoje. Eu também tenho. Aí Moisés ia na tenda, o povo ficava em pé, o povo se erguia, o povo ficava olhando ele entrar lá, mas já foi, deixa aí, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Não. O homem de Deus está indo falar com Deus. Veja o tamanho da responsabilidade de quem fala em nome de Deus. Não foi à toa que quando Elias falou para Eliseu: pede o que quiseres. Eliseu, e por sinal foi bênção, igual Elias, dá-me porção dobrada do teu espírito. E Elias teve uma frase curta: dura coisa pediste. Elias sabia o peso da responsabilidade de falar em nome de Deus. E como é que se chega a isso? Dependendo da vida que esse homem de Deus leva. Prega e vive, prega e vive. É isso. Moisés, versículo de número 9. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava. Versículo de número 10. E cada um à porta da sua tenda se encurvava, adorava ao Senhor. O povo se encurvava. É isso. Aí já é o versículo 10. O povo se encurvava, adorava ao Senhor. Não é interessante, irmãos? Eu passei a admirar Moisés no último ano do seminário, em 1980. Eu já descontei isso. Me permitam repetir. Quando um pastor inglês, reverendo Robert Grant, que trabalhava no Brasil, que era amigo do meu reitor, reverendo Zefanias trouxe ele ao Rio para ele dar uma semana de aula para os seminaristas do Rio, que ele morava em São Paulo. E ele veio estudar Josué. E ali, naquela semana, eu aprendi tanta coisa sobre Moisés que eu falei: é esse homem. E uma frase do reverendo Grant, que já está na glória, o reverendo Grant disse, eu nunca mais me esqueci: Moisés foi o maior líder político-religioso que esse mundo já viu, já teve. E o texto de Deuteronômio vai dizer: nunca mais se levantou em Israel
profeta como Moisés. Olha a importância desse homem na vida de um povo. Esse homem foi o homem que Deus usou para dar a Israel o Israel de hoje. Esse Israel altamente desenvolvido de hoje, altamente desenvolvido, tecnológico e rico e educado. Quem vive em Israel vive bem, apesar de todo dia terem vários fuzis apontados para a cabeça deles. Mas Israel vive bem. Eles têm um sistema de proteção militar fantástico. Eles têm um serviço secreto do mundo, o Mossad. Eles têm um sistema político onde você vai ter que andar direito, senão você vai perder o cargo. Não precisa roubar, não. Isaac Rabin era primeiro-ministro e perdeu o cargo de primeiro-ministro porque ele tinha uma conta fora de Israel, nos Estados Unidos, com mais de $20 mil na época. Não podia, ele deixou o cargo. Deixou, perdeu, e creio que mais adiante, mais tarde, se candidatou de novo e ganhou. Mas você vai... O que é isso? Quem é responsável por essa gente altamente desenvolvida, inteligente de hoje? É esse povo que começa lá com Abraão e que vai chegar a uma escravidão de 430 anos no Egito e que vai ser liberto de lá por um homem chamado Moisés e que vai chegar até a porta da entrada da terra. Ele próprio não entrou. Então, Moisés. E o versículo de número 11? Versículo 11 diz aí que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial. Vale a pena deixar o dedinho aí em Deuteronômio, em Êxodo 33, e lá em Números, capítulo 12, que é um texto que os irmãos também conhecem, que tem um acréscimo além desse que Êxodo coloca. Números 12, a primeira parte do versículo 8, Números 12. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Tem um comentarista que fala algo que ele fala agora, mas que em outras palavras ele quer dizer o seguinte: Moisés compreende a mente e o coração do Senhor. E é interessante porque aí nesse texto mesmo, os irmãos podem ver, versículo anterior, 6 e tal, eu falo com todo mundo em sonho e visão. Com Moisés, não. Com Moisés eu falo com ele claramente, boca a boca. Termina esse texto aí com essa frase, e certamente ainda vai falar mais dele depois, que está escrito assim: porém o moço Josué, seu servo, filho de Num, não se apartava da tenda. Aqui é uma lição para seminarista. Quem quer aprender, que tem um bom professor, como Josué tinha em Moisés, e ele estava ali assistindo tudo. Quem quer aprender não pode se afastar do seu Deus, da tenda do seu Deus e do homem do seu Deus. É isso. Josué está só ali, era o servidor de Moisés, era o seminarista, era o servidor de Moisés, e Josué não saía perto da tenda, não se afastava da tenda, não se apartava da tenda. E Deus está também preparando Josué. É o dia que mais adiante Deus vai dizer para Moisés: instrui ele, quanto a ele. E Moisés, mesmo sabendo, você não vai entrar lá, ele fielmente prepara Josué
integralmente. Olha a integridade desse homem, Moisés. Muito bem. No Moisés também, há uma coisa que eu preciso passar para os irmãos. Observem comigo aí alguns textos. Ainda tem um tempinho? Acho que ainda tem um tempinho. Vamos lá. Na realidade, Moisés estava no princípio, olha que interessante, de um longo processo de revelação divina. Esse estado aqui, essa situação, Moisés, fiel, tal, Deus falando com ele falando com Deus e tal, e os outros versículos que vêm adiante são ainda mais interessantes, ou tanto quanto esses. Moisés estava num longo processo de revelação divina. Ele é chamado, ele é conhecido como o servo do Senhor. Aí eu quero que o irmão abra em Deuteronômio 34. Deuteronômio 34, versículo de número 5. Na realidade, esse texto está falando sobre a morte de Moisés. Mas aí tem o que a gente precisa. Quem era Moisés? Quem era Moisés? Leiam depois do capítulo 34 de todo, que ele é muito interessante. Mas a gente quer agora Êxodo 34, 5. Nesse longo processo, nessa pedagogia de Deus, que vai passo a passo, sem pressa, sem calendário, sem folhinha de 2021, vamos lá. Olha lá, então, Êxodo 34, Deuteronômio 34, 5, diz assim: assim morreu ali Moisés, qual é o título? Servo do Senhor. Moisés era, então, servo do Senhor. Aí, a gente vai dar um salto de algumas centenas de anos até Isaías 53. Aqui, Moisés é o servo do Senhor, ou seja, fazendo só o que o Senhor manda. Quando a gente vai em Isaías, capítulo 53, são só 3 versículos que eu vou ler, Isaías 53, nesse texto também tão conhecido da igreja, ou como gostam de dizer alguns irmãos, no Evangelho de Isaías, Isaías 53, de 3 a 5, diz assim, Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, nesse processo, nessa caminhada, nessa revelação de Deus, Moisés, há 100 anos atrás, é o servo do Senhor. Aqui, Isaías está apresentando o servo sofredor. Está profetizando sobre Jesus, o castigo que nos traz a paz. Porque nós somos pecadores, e ele pagou a conta por nós. Então, como diz aí, ele foi traspassado e moído pelas nossas transgressões, o castigo castigo porque somos nós pecadores, e ele pagou a conta. Então, Isaías está falando o servo sofredor. Aí você dá um pulo comigo em João 19. João 19, o que está acontecendo lá? Exatamente o cumprimento dessa profecia de Isaías. Então, tudo isso no planejamento de Deus. Moisés, meu servo, que vai formar um povo, segundo o meu nome e tal. Isaías, que já tem o povo formado, já na sua terra e tal, que desobedece, vai ser exilado, mas
através desse povo, escreve a Isaías, eu vou trazer o meu servo sofredor. Muito bem. Aí quando você chega em João capítulo 19, e os outros evangelhos relatam também, não precisamos ler aí, se depois o irmão quiser, leia de 28 a 37, e você vai ver aí sobre a morte de Jesus, os soldados ferindo Jesus, a coroa de espinho, o vinagre que deram para beber, tudo isso. O que é isso? É Deus na sua caminhada histórica para cumprir o seu projeto de vida. Vida. Quero terminar hoje dizendo para os irmãos uma coisa. Por que será que o pastor Leandro está dando tanto valor a essa questão de Êxodo 33, essa questão de tenda fora do arraial e tal, e quem quiser adorar vai ter que ir lá, e Deus não está mais no meio do povo? Por que o pastor tem falado tanto isso? É fácil de a gente entender, de cor. Nem precisa lá, ainda que eu tenha todos os textos aqui. O que marca o cristianismo, o que marca o evangelho, e isso é um negócio que dá para virar a noite falando, não é o fato de que porque eu sou crente, eu sou abençoado. Não é isso. Ser abençoado é uma mera consequência de quem entrega a vida a Jesus. Eu não entreguei minha vida a Jesus, nem você entregou sua vida a Jesus, meu irmão, para você poder pedir bênçãos e ele te dá. Até porque ele já me dá sem eu pedir. Me dá mais do que eu peço. Paulo vai dizer isso bem claro. Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É isso mesmo. O salmista vai dizer que a palavra nem chegou na boca, ele já sabe. A palavra nem falei ainda, ele já sabe. É isso mesmo. Entende? Nós entregamos a vida a Jesus por quê? Porque a grande bênção é a presença dele em nós. Agora, é mais do que entre nós. O acampamento estava lá no meio do povo. O povo pecou com o bezerro, a tenda está fora do arraial. Agora é mais do que isso. E aí eu lhe cito algumas situações. Por exemplo, Jardim do Éden, antes do pecado. O que está escrito lá? Pela viração do dia, quem é que vem? Vem Deus e chama por quem? Adão e Eva. Adão, Adão. O que é isso? É o Deus presente em nós, na nossa vida. Adão sem pecado. Mas Adão peca. O que vai acontecer? O que acontece? Tempo de Moisés. E aí vale a pena você dar uma lidinha nesse versículo de Levítico 26, 12. Os irmãos já até conhecem de cor. 26, 12. Isso é no tempo de Moisés. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. É Deus presente. Deus entre nós. Depois você dá um passo mais adiante, um salto bem longo, nós vamos parar lá em Sadraque, Mesaque e Abednego. E o Nabucodonosor fica apavorado quando ele manda amarrar os homens e jogar os três na fornalha. Manda atiçar a fornalha, manda jogar os três na fornalha. Quem joga morre torrado. Nabucodonosor, eu acho que ele só não saiu correndo, que ele vai pegar mal eu correndo, depois que eu mandei fazer. Quando ele olha, tem 4 lá dentro. O que é isso? É o Deus presente em nós, sempre. Eu estou citando alguns casos. Adão, com Moisés, vão andar no meio de vós. Agora Sadraque. Né? Depois, quando a gente chega lá em Mateus, capítulo 1, a virgem conceberá e dará à luz um filho, o nome dele vai ser o quê? Emanuel, que significa, está escrito lá, Deus conosco. É isso. Essa é a diferença do cristianismo. Não é algo estático, de ouro, de madeira, de gesso, de barro, mesmo vivo, algum animal. Não, não, não. É o Deus Criador habitando em nós. Isso é Mateus 1, Emanuel. Mas quando a gente chega em Atos 2, versículo 4, diz que o Espírito Santo caiu sobre eles e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Cheios de quem?
de Jesus. É o Espírito de Jesus. O livro de Atos é interessante, que tem hora que eles falam de Pedro assim, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus. O aleijado está lá na porta, vai ele e João, primeiro milagre dos dois. Aliás, de Pedro. A gente não encontra, né, milagre de João, tem de Pedro. Tá Pedro, vamos juntos. Pedro, João, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda. Em nome de Jesus, levante. É esse Deus em nós. Por isso o pastor tem insistido tanto nessa questão. Jael pecou, Jael fez o bezerro, Atena está fora da congregação. E mais isso. Por quê? Porque a grande questão de Deus é andar conosco, é andar em nós. Mais de andar com, é andar em coisas da língua portuguesa. Então o Espírito Santo enche. Depois, quando a gente chegar lá em Efésios, Paulo vai dizer assim, não precisa ir lá também não, habite Cristo em vós, e habita pelo seu Espírito, Efésios 3,17. E por último, olha aí, Gênesis se completando, hein? Olha lá, agora eu quero que o irmão abra a Bíblia, último texto, Apocalipse 21. Lá é Deus indo ao Éden procurando Adão. Agora é Deus restaurando o Éden. Apocalipse capítulo 21. Versículo de número 3. Então ouvi grande... Nós estudamos, lembra? Na escola dominical, no sábado. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. A questão de Deus é o meu povo. Eu os criei a minha imagem e semelhança. Eu coloquei nele o sopro divino. Satanás tem impedido que muitos experimentem isso. Muitos rejeitam Jesus. Hoje eu conversava com Denise, né? Agora a gente está tendo mais tempo de conversar, que só tem nós dois. A gente estava conversando. Natal. A Denise fez um trabalho excelente com as crianças aí e tal, com vídeo, as crianças participando e tal. Veja que interessante. Denise aí estava falando. Denise falou, só vamos colocar na árvore o que é do Natal. Aí não entrou Papai Noel, não entrou chaminé, não entrou roupa nova. Não. O que é isso? Esse Jesus que nasceu é o Jesus que nós celebramos. É o Jesus que um dia volta e vai habitar conosco e nós com ele. Isso explica para os irmãos por que o pastor levou tanto tempo insistindo em Êxodo 33, fora do arraial, no meio de nós, o povo pecou, porque Deus quer habitar em nós como habita pelo seu Santo Espírito. Sejamos cheios dele. Deus nos abençoe. Professor Elane, é com a senhora. Passei 3 minutos. Espero que a senhora não desconte. Vamos lá, agora... Hã? Não vou descontar, não. 3 minutos está bom. Não vou descontar, não. Vamos aos nossos anúncios, né? No próximo sábado, às 16 horas, nós teremos a nossa escola dominical, já estaremos na reta final de Daniel. No sábado, nós tivemos o capítulo 12, em função do pastor Elias ter um compromisso, e ele vai, agora no dia 27, terminar o final do capítulo de Daniel. E no primeiro sábado de janeiro, dia 2, estaremos com uma nova lição. Domingo, às 10 horas, estaremos na igreja, fazendo o nosso culto, às 10 horas, em transmissão ao vivo pelo YouTube, mas sem o público, né? E à noite estaremos aqui na sala às 19 horas para o nosso culto. O nosso pastor estará nos transmitindo a mensagem do Senhor. E na próxima segunda-feira, dia 28, às 19h30, aqui na nossa sala,
nós estaremos agradecendo a Deus pelos 62 anos de organização da nossa igreja. O pastor Manuel Bernardino estará conosco, nos trazendo a mensagem do Senhor. Faltou alguma coisa? Acho que é só isso, né? Eu quero falar. Posso? Eu quero desejar... Posso falar agora? Pode? Eu quero desejar a toda a igreja, todos os irmãos, um Feliz Natal. Essa é a nossa última sala online antes do Natal. A outra já vai ser depois do Natal. Então, que Deus esteja abençoando cada vez mais cada irmão da nossa igreja, cada criança. Meus irmãos, é tão grande a responsabilidade de educar crianças. Quem tem filhos, pequenos ou grandes, a cabeça de um pai e mãe vive nos filhos. É isso. Hoje, depois que a gente cresce e tem filhos também, né? Você fica entendendo por que a mãe da gente, o pai da gente, não tirava o olho da gente. É isso mesmo. Que o que Deus nos deu de maior presente nessa terra, depois da salvação eterna, é filho. Saúde, filho. É isso. Então, nossas crianças, que Deus esteja abençoando, que o Natal delas seja um Natal abençoado, que elas entendam que os pais nossos da nossa igreja contem para as nossas crianças o que é o Natal? É o nascimento. E é o nascimento de Jesus. Ninguém fala nisso, irmão. Vocês não vão encontrar um único comercial falando em Jesus. Fala-se no bom velhinho, que não existiu velhinho nenhum. Fala-se nos presentes. Fala-se nas promoções. Fala-se nos cartões de crédito. Fala-se na promoção das bebidas. Fala-se nas comidas. Vejam, contem para as crianças o que é o Natal. Faça um culto de Natal com as crianças em casa, cada família com as suas. Além do que a igreja já está procurando fazer de maneira online. Um abraço também grande para os nossos juniores. Feliz Natal para os nossos juniores. Que Deus esteja abençoando cada junior também. Feliz Natal para os nossos adolescentes. Que Deus abençoe muito todos os nossos adolescentes. Um ano tão difícil para todos nós que gostamos de atividades e estamos em período de fazer, firmes no Senhor, dando glória ao Senhor. Ele nos trouxe até aqui. Vamos louvar o Senhor. Um grande abraço também, um Feliz Natal para os nossos jovens, solteiros, casados, namorados. Que Deus abençoe todos vocês. Um Feliz Natal para as suas famílias também. Um Feliz Natal para os adultos, todos vocês que lideram, que são líderes da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, missionários, líderes de departamentos. Que Deus esteja abençoando cada um dos irmãos. Um Feliz Natal. Eu passo para os irmãos, em meu nome, em nome da minha família, em nome do ministério da igreja. Também um Feliz Natal para os idosos. Idosos, né? Idosos que já estão, não sei, eu não falando disso, quarta idade, sei lá o que idade é, não importa. Os mais idosos. Um Feliz Natal para os mais idosos. Um Feliz Natal para os cuidadores dos seus idosos. Um Natal confortador para aqueles irmãos que nós não tivemos nenhum desses casos na nossa igreja, mas sabemos, conhecemos pessoas de igreja onde houve isso, que perderam algum ente querido nessa pandemia. Que Deus esteja confortando. É um dos momentos que mais dói quando a gente perde um parente, é que, principalmente no primeiro ano, quando chega o Natal e o Ano Novo. Eu sofri muito, lembrando da minha avó, eu era garoto, meu avô, minha tia, meu pai. Veja, que Deus conforte e console o coração dessas famílias também. Que Deus abençoe também e sustente a fé desses que estão enfermos, ou em casa, ou internados. Que Deus abençoe a todos. Eu quero falar isso agora, desejando então, irmãos, um feliz e abençoado Natal
aos pés do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos terminar. Vou pedir ao presbítero Fábio que esteja orando, terminando o nosso estudo dessa noite. Oremos então, irmãos. Santo e amado Deus, nós te louvamos, Pai, por este dia, por esse estudo. Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos deste homens como Moisés, como Josué, Deus como Isaías, Deus como Paulo, homens, Senhor, como Eli, Correia d'Ávila, Senhor, homens como Pastor Leônidas, Pastor Jurandir e tantos outros, Senhor, que tem nos acrescentado, Senhor, para que nos dê, Senhor, esses exemplos, Senhor, de como viver diante de Ti. Sabemos que todos nós somos imperfeitos, mas te louvamos, Senhor, porque Tu, mesmo assim, Senhor, imperfeito como somos, tem nos usado para a honra e glória do Teu nome. Continue, Senhor, nos Amém. usando, Senhor, e que toda a honra sejam dadas a Ti, toda a glória sejam dadas a Ti. Ó Deus, te agradecemos por essa igreja de Vista Alegre, coração de Vista Alegre. Ó Deus, nós temos, Senhor, vivido dias difíceis, mas ao mesmo tempo temos sentido a Tua presença em nossas vidas, Pai. Seja no grupo de oração, seja no estudo bíblico, seja nos cultos aos domingos, seja na escola dominical, seja nos outros estudos, seja na revista Vida Cristã. Ó Deus, Tu tens sido fiel para cada um de nós. Continue nos abençoando, continue sendo conosco no final desse ano. Ó Deus, tantos planos, tantos sonhos, Senhor, que nós tivemos, mas, ó Deus, tivemos que mudar muitos deles, Senhor, mas em todos eles nós temos colocado a Ti, Senhor, na frente e temos entendido, Senhor, que Tu tens feito o melhor para cada um de nós. Deus, console e conforte o coração de cada daqueles que perderam seus entes queridos nesse ano, Senhor, devido ao coronavírus. Para aqueles que estão adoentados, eu te louvo, Senhor, pela vida dos meus pais, Senhor, meus tios, meus primos, Senhor, minha parentela. Ó Deus, que apesar de ter pego, Senhor, o vírus, mas não foram assintomáticos, não desenvolveram, estão bem. Tive primo que ficou internado, mas já está em casa. Te louvo pela vida de cada um deles, Senhor. Continue sendo com a nossa igreja. Ó Deus, pedindo especialmente pela vida do Mateus, filho da Bebel. Continue abençoando a ele, Senhor. Teu servo, a Bebel, aos familiares, o Josias, o Tiaguinho. Amém. Ó Deus, essa família, Senhor, precisa mais e mais de Ti, Senhor. E ela tem confiado em Ti. Continue com tua serva, Bebel, com o servo Josias, que são os pais, e o Mateus, Tiaguinho, Jonatas, toma todos eles nas tuas santas mãos, Senhor. Aos Amém. Senhor, abençoe também. São muitos pedidos, Senhor. E nós te colocamos todos nas tuas santas mãos, Senhor, porque Tu tens feito o melhor para cada um de nós. Perdoa nossos pecados, aumenta nossa fé em Ti. Muito obrigado, Senhor, por ter nos enviado o Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Estamos comemorando o nascimento dele agora, Senhor, nessa semana. Muito obrigado, Senhor, por esse amor tão grande que Tu nos deste o Seu único Filho, Senhor. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Tchau, pessoal. Bom Tchau, meu bem. Tchau, irmãos.